dia. Bom dia a todos que se encontram em casa, né? E aqui estou mais uma vez na telinha do seu celular. Nossa disciplina hoje é de redação. Foi um conteúdo que foi passado na segunda-feira sobre gráficos. E a nossa redação é sobre ela, mas já se encontra no livro, que vocês irão só responder. Vou passar a agenda. 21/5/2020, redação, pesquisa escolar e gráfico, que se encontra nas páginas 78 a 80. É onde vocês irão sentar para fazer as atividades. Mas o que é gráficos? Gráficos são representações de dados por meio de desenhos, figuras ou imagens. Então, a gente só pode fazer a leitura dos gráficos quando ele vier com os dados, e esses dados podem ser através de quê? De desenhos, figuras ou imagens. A interpretação de dados com base em gráficos é rápida e objetiva, pois as informações são representadas de forma visual, por meio de números e de imagens. E temos também pelo uso da linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas. E a linguagem não verbal, ela utiliza signos visuais, como gestos, posturas, placas, ilustrações e músicas. E aqui eu tenho. Você já sabe que existe uma linguagem adequada para cada tipo de informação que se quer comunicar, certo? Quando se deseja organizar e possibilitar a interpretação de maneira clara, além da rápida leitura, o gráfico é um gênero eficiente, pois apresenta as informações de maneira visual por meio de representações ilustrativas. Eu expliquei na aula passada sobre os animais no zoológico, né? A altura, o peso, tudo vem na tabela, no gráfico mostrando, certo? Aí vamos. O gráfico pode acompanhar diversos tipos de textos. Esses diversos tipos de texto quais são? Reportagem, pesquisas e enquetes. Existem diferentes tipos de gráficos, mas de modo geral todos apresentam. A gente vai perceber agora os itens principais que um gráfico apresenta. Dados numéricos, acompanhados por símbolos e legendas, e podem fazer uso de figuras geométricas e desenhos, que facilita a visualização, a comparação e a análise de dados. E aqui nós temos os elementos que compõem um gráfico são o título. No livro de vocês, na página 78, eu tenho um gráfico. O título desse gráfico, peso de alguns mamíferos em quilo. Segundo tópico, os dados numéricos. O que são os dados numéricos? São organizados conforme o tipo de gráfico. Aqui eu tenho o elefante africano, 7.000, o camelo, 690, a zebra, 450 e o leão, 250, é o peso de cada animal. E também temos a fonte. A fonte é o quê? Da onde foi tirado esse gráfico? Pode ser da internet, de livros, de revistas. Fonte informa o lugar, instituição, site, livro, etc., responsável pelas informações. Então, no livro de vocês tem um gráfico que ele diz peso de alguns mamíferos em quilos. E aí vem o nome dos animais e ao lado tem o peso de cada animal. Essa atividade se encontra na página 78, como eu já disse, 78 a 80, onde vocês irão ler novamente e procurar responder com calma e com atenção. Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula.